Hora de conversar com Juliana Rosa. Atenção, temos um breaking news aqui, porque saiu, né? A ata do Copom. Agora há pouco, a Juliana já passou o olho, o texto é longo pra caramba, mas já deu pra gente tirar ali alguns elementos importantes, inclusive para termos uma ideia de como serão as próximas semanas, né, Ju? Bom dia pra você. Bom dia. Depois dessa reunião aí bastante diferente, né, com dois integrantes indicados pelo governo Lula no Banco Central, foi interessante ler aqui os detalhes aqui do documento, viu? Bom dia, Megali, Carlinha, Sheila. Bom dia aí para o nosso ouvinte. O que é interessante a gente notar aqui? Primeiro, quando eu comecei a ler aqui o documento, esse é um documento que sempre sai depois da reunião, onde se decide a taxa básica de juros. Semana passada, o Banco Central decidiu cortar a Selic de 13,75% para 13,25%. E ali, nesse documento, explica os detalhes que levaram a essa decisão, porque foi uma decisão dividida. Nunca um presidente do Banco Central precisou ser o voto de Minerva, desempatar. Foram 4 diretores a favor de um corte menor de 0,25 e outros 4 a favor de um corte maior de 0,5 ponto percentual. E o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, desempatou a favor do grupo que defendeu um corte maior de 0,5 ponto percentual. E enquanto eu estava lendo aqui o documento, para a gente entender os próximos passos que acabam sendo muito importantes para que a gente possa saber o quanto que os juros vão cair no Brasil, o quanto que isso vai ser de impacto nas taxas que a gente encontra nos bancos para poder favorecer a queda do endividamento, o pagamento aí das dívidas e a melhora, consequentemente, da economia. O que é interessante a gente notar aqui é que o Banco Central coloca o tempo todo o compromisso de continuar fazendo decisões técnicas. Então, você tem, primeiro, uma discussão grande em relação ao fato de que o Campos Neto pareceu mais otimista do que vinha sendo, se juntando ao grupo dos outros diretores indicados pelo governo Lula, que tem uma visão mais otimista da economia, e ali havia, então, o interesse em saber o que levou o Campos Neto a ficar mais otimista. E aqui eles vão colocando algumas questões, que é a inflação menor, as expectativas também menores de inflação no Brasil e tal, mas aqui o que eles tentam colocar o tempo todo, Megali, Sheila, Carla, é o compromisso de garantir que não tem, no fundo, interferência política. Eles estão dizendo que eles vão continuar cortando juros de forma moderada, que não vai ter oba-oba, porque todo mundo começou a achar, agora vão entrar depois mais 2 diretores indicados pelo governo Lula, e aí todo mundo vai começar a querer cortar juro mais ainda, e o pessoal começou a apostar que os juros poderiam cair mais rapidamente. Então, a tentativa desse documento é dizer, olha só, a gente segue com o compromisso de fazer um trabalho responsável. Então, eles tentam, como me disse um analista que eu achei ótimo, eles tentam, nesse documento, segurar com a unha as previsões mais otimistas de um corte de juros muito forte. Então, eles falam aqui de forma muito clara que eles pretendem cortar os juros, mas não de forma tão rápida quanto se chegou a imaginar que o otimismo poderia ser exagerado. Tá? Então, ele fala aqui o tempo todo, olha só, que ele fala assim, olha, acho pouco provável aqui no texto uma intensificação adicional do ritmo de ajustes, para quem esperava que a Selic poderia cair mais do que 0,5 ponto percentual na próxima reunião, 0,75, que era o que já se estava falando, né? E aí ele fala assim, o Banco Central, para poder cortar mais, teria que ter surpresas positivas substanciais. E aí se teria que ter, por exemplo, as expectativas caírem mais de forma substancial, inflação de serviços, principalmente, ser bem mais benigno, substancialmente mais benigno, ou seja, ele vai usando aqui o texto para dizer, olha, pessoal, a gente cortou, ok, vocês acharam que a gente ficou mais otimista, mas a gente segue fazendo um trabalho técnico de forma de corte moderado, sem comprometer
a queda esperada da inflação no Brasil. E, por último, eu achei bem reunião de condomínio. Quando a gente fala em ata, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela ata do condomínio, né? Tipo, o morador do apartamento 201, né, reclamou da vizinha do lado, sei lá, que fica fumando e tal. Eu achei interessante porque normalmente é um documento sério. Em algum momento aqui ficou parecendo uma ata de reunião de condomínio, que eles falam que... ele fala aqui, olha... mostrou, aí tem um negócio meio economês aqui, aí ele fala assim, ó, o Banco Central levantou-se a hipótese de percepção de que o Banco Central, ao longo do tempo, poderia se tornar mais leniente no combate à inflação. Foi unânime o entendimento de que, independentemente da composição da diretoria, deve-se garantir a credibilidade e a reputação da instituição. Ou seja, eu acho que ninguém achava, viu, quem está acostumado a ler esse documento, que ia ter esse tipo de diálogo ali, porque normalmente é uma discussão muito técnica e eles quiseram colocar, olha, vamos escrever aqui que, independente se tiver mudança de direção, que é o que vai acontecer, né, vão entrar cada vez mais diretores indicados pelo governo Lula, o Banco Central, ele tem que garantir por escrito que a credibilidade e a reputação vão ser garantidos, ou seja, não vai ser um banco central que vai sofrer interferências políticas. Então, tá aí o recado, uma ata diferente, viu? É a primeira decisão, né, de juros com diretores indicados pelo governo Lula, junto com indicados pelo governo anterior. Então, uma ata que vai tentando aqui convencer de que eles continuam tomando decisões baseadas em argumentos técnicos. Você nunca tinha visto isso, Ju? Botar no papel mesmo o compromisso? É inédito. Eu achei até engraçado, assim, só a pessoa que cobra economia que ri, né, da ata do Copom, né? Não é? Tipo, achar engraçado isso, né? Eu ri, eu falei assim, como assim? Eles ficaram discutindo se eles têm que dizer para a sociedade que eles vão garantir a credibilidade, independente se mudar a diretoria, ou seja, eles estão preocupados de fato com a preocupação que existe mesmo do governo Lula acabar indicando diretores excessivamente otimistas e derrubarem a Selic e depois o negócio degringolar, como aconteceu no governo Dilma. Sim, e na próxima reunião já está marcado o sorteio das vagas de garagem. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã. Um beijo, Ju. Um beijo.